No último sábado, a gente viu que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi preso numa operação militar que os Estados Unidos fez na própria Venezuela. O que causou isso? O que pode acontecer com a Venezuela? Mas principalmente, quais são as implicações geopolíticas que isso tem? Isso é o que a gente vai contar no vídeo de agora. A Venezuela, nos últimos 25 anos, passou por um processo de transformação profunda da sua economia, da sua política, por conta de uma ideologia. Essa ideologia é o que a gente chama de comunismo. Desde a ascensão do chavismo, a Venezuela passou por um processo onde a democracia foi dando lugar ao que a gente chama de um governo tirano por meios ditatoriais. O que isso significa? Você continua tendo um processo eleitoral, só que esse processo eleitoral é viciado. Como todo mundo sabe, o processo eleitoral que aconteceu na Venezuela no ano passado foi fraudulento. E a vitória de Nicolás Maduro trouxe muitas questões sobre o processo democrático na Venezuela, mas principalmente sobre o que se deveria fazer para defender os interesses do povo venezuelano. Essa conversa já existe há muito tempo, desde a época do falecido Hugo Chávez. Mas fato é que Nicolás Maduro fez o que fez porque se sentia confortável dentro do seu território, já que os seus inimigos políticos eram perseguidos ou acabavam se exilando, e ele não via nenhuma ameaça de alguma potência estrangeira que fosse capaz de intervir politicamente ou territorialmente na Venezuela, como acabou acontecendo no sábado. Maduro tinha certeza absoluta que ficaria no poder da mesma forma que Hugo Chávez, de forma perpétua, até que ele acabasse falecendo e tivesse alguém dentro do partido que fosse indicado como seu sucessor. O problema é que, com a vitória de Donald Trump, houve muitas mudanças na política norte-americana. E uma delas é a volta de algo que a gente chama em história de doutrina Monroe. E o que isso significa? Os Estados Unidos entendem nesse governo que precisa influenciar a América Latina. E por que ela precisa influenciar a América Latina? Porque é o espaço territorial, é o lugar geográfico que está mais próximo de lá dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entende que precisa, de alguma forma, controlar a política doméstica dos estados que pertencem ao que a gente chama de América como um todo. Só que isso acaba esbarrando no problema ideológico. E que problema é esse? O partido ao qual pertence o Trump é ideologicamente oposto ao partido que acabou governando a Venezuela por esses mais de 20 anos. Isso significa que Trump e Maduro, obviamente, ideologicamente falando, tinham interesses contrários. Sem contar que, pela Venezuela ter uma ditadura disfarçada de democracia, isso é bem apelativo quando se trata de uma interferência estrangeira. O que isso significa? É basicamente o seguinte: a Venezuela precisa de ajuda, mas ninguém é capaz de ajudar. E o Trump, de alguma forma, entende que intervir na Venezuela pode ser bom politicamente para ele, não fora dos Estados Unidos, mas sim dentro. Sabe qual é o engraçado dessa história? Desde o início do chavismo, a história do discurso do inimigo comum, ou seja, de uma potência militar estrangeira que pode acabar fazendo mal para aquela nação, foi adotada como discurso tanto por Hugo Chávez como Maduro. Muitas e muitas vezes, em vários discursos, os dois líderes falaram sempre que os Estados Unidos eram uma ameaça. Mas falando bem a verdade, os Estados Unidos nunca representou de fato uma ameaça para a Venezuela. Porque os Estados Unidos não tinham interesse nenhum na Venezuela. Agora, no governo Trump, tem. Não é apenas a reserva de petróleo que a Venezuela possui, não é apenas o estreitamento dos laços da Venezuela com o que a gente costuma chamar de eixo das ditaduras, Rússia, Irã e a própria China. É o fato de que, com a volta do discurso da doutrina Monroe, os Estados Unidos entendem que precisa influenciar a sua zona, ou o território que está mais próximo dele, a América Latina.
Isso implica em, de alguma forma, mostrar para os países da América Latina essa mudança de postura dos Estados Unidos. E nada melhor do que atacar num lugar onde todo mundo concorda que havia um ditador no poder. Já que os Estados Unidos defende que é a mãe das democracias, precisava-se então os Estados Unidos fazer uma demonstração de força na América Latina. E nada melhor do que você capturar alguém que tem diversos problemas, não só políticos, mas também problemas pessoais. Essa história do narcotráfico é de muito tempo atrás. Isso significa dizer que a Venezuela enfrenta esse problema do narcotráfico há muito tempo. Mas agora, por convir ao governo americano atuar nesse caso, foi bom para os Estados Unidos fazer a incursão militar que fez na Venezuela. É óbvio, isso abre um monte de precedente perigoso, mas mais do que isso, reforça que o que está acontecendo no mundo, desde a invasão da Rússia à Ucrânia, não é nada bom. Parece que a gente está vendo todo o direito internacional e tudo que foi celebrado no pós-Guerra Fria ser jogado na lata do lixo. As instituições internacionais estão de mãos atadas porque não tem mais nenhuma condição de tutelar ou de tentar fazer com que os presidentes dos países sentem numa mesa e negociem. A ONU, cada vez mais obsoleta, não consegue mais gerenciar nenhuma crise. E o pior de tudo, a ideia de que o país forte pode e faz o que bem entender quando quer, fica muito claro nessa história. E olha, se a gente pensar que a Venezuela levou esse discurso do inimigo comum para se segurar no governo, ou seja, se a gente pensar que tanto Maduro quanto o falecido Hugo Chávez usavam os Estados Unidos como inimigo comum, e mesmo assim eles não tiveram a menor capacidade de se defender agora, imagine outros países. O que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: entre a ideia que o Maduro tinha de que ele continuaria no poder porque ninguém teria coragem de fazer alguma coisa, porque as relações internacionais não deixariam, entre o discurso ideológico de você ser um território que está muito mais próximo dos Estados Unidos do que da China, da Rússia ou até do próprio Irã, o discurso ideológico que faz você acreditar que Irã, Rússia ou a própria China, países que estão longe geograficamente da Venezuela, vão ajudá-la num caso de necessidade, e a geopolítica, a realidade da geopolítica, faz a gente perceber o seguinte: a geopolítica tem um peso. E esse peso não pode ser ignorado. Todas as vezes que uma grande potência quis invadir um território, não se consultou nada a ninguém. E a gente deve lembrar, os Estados Unidos foi o único país que usou armas nucleares numa guerra. E nenhum outro mais usou. O que isso significa? Os Estados Unidos é o único até hoje que teve coragem de usar a força brutal contra alguém que não tinha a capacidade de se defender daquela força. E a gente declara que uma guerra nuclear é a coisa mais horrenda que poderia acontecer na nossa humanidade. O que a gente percebe é o seguinte: não dá para brincar com os Estados Unidos. Não dá para você dizer que os Estados Unidos é vilão e você não ter como se defender dele. Mais do que isso, não dá para você acreditar que os seus aliados que estão longe e que enxergam você como uma peça pequena nesse jogo do tabuleiro geopolítico vão te ajudar na hora que a coisa aperta. É só a gente lembrar do caso do Irã no ano passado. Quando o Irã se viu completamente encurralado pelo contexto do Oriente Médio, mesmo ali sendo um lugar muito mais conflituoso do que a América Latina, o Irã não recebeu ajuda de ninguém e acabou tomando a bomba na cabeça que acabou com seu programa nuclear. E quem jogou aquela bomba? Os Estados Unidos. É por isso que a gente precisa tomar cuidado na hora de fazer qualquer previsão ou de tentar entender o que acontece no mundo atual. A internet está aí para te dar 1001 informações, mas fato é que os livros de história ainda podem nos dar uma clareza maior, não dos detalhes do que acontecem agora, mas de como esses desdobramentos chegaram a acontecer. Porque no final das contas, o que acontece no presente tem a ver com o passado. E é bom deixar claro no final desse vídeo: não tem como a gente fazer qualquer previsão.
se a Venezuela vai virar uma democracia, se ela vai continuar sendo uma ditadura paramilitar, se a voz do povo venezuelano vai ser atendida, se esse processo de reconstrução da Venezuela vai acontecer do mesmo jeito que foi Iraque e Afeganistão no governo Bush, ou se vai ser de outra forma, como por exemplo no governo Panamá em 89. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que agora um ditador que se fazia de democrata vai ser processado pela justiça americana, mesmo a justiça americana não sendo da Venezuela. Como que o mundo chegou a esse jeito? Bom, talvez a gente precise dar uma olhada em como as democracias foram perdendo força e foram começando a fazer a gente pensar que talvez as autocracias sejam uma boa solução. Mas isso é tema para outro vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Não esqueça de deixar o seu comentário e sugerir novos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.